Me parece que a gente realmente está numa crise imaginativa mesmo, numa crise de futuro, que é até essa saída que a gente sempre teve, que é quando a gente tiver... Traz o novo. Quando a gente estiver muito embaralhado, a gente não consegue imaginar um jeito de sair, a gente fica renovando. A cada 20 anos a gente renova. Porque daí essa galera... Como é que é aquela frase? A febre da juventude é o que faz o mundo manter a temperatura normal. A gente tá conseguindo estragar a galera antes deles entrarem no jogo. Como faz? Por um lado, vou voltar para essa ideia ansiedade, né? Por um lado, acho bom. Não sei se é estragar, mas eu sempre falo assim, eu simpatizo com a depressão. Eu simpatizo com a melancolia, né? E lá atrás, Aristóteles tem aquele clássico texto que o filósofo tem um pé na melancolia, que é diretamente proporcional à inteligência. Se você tem muita lucidez, né? Então, o nosso título aqui ele é interessante, porque o medo do futuro é lucidez ou ansiedade, né? Na verdade, eu diria que é bom a gente colocar como pergunta, mas quanto mais lúcido você é, mais eu esperaria que você tivesse uma ânsia. Porque a ansiedade, ela tem um pedaço que ela fica patinando no mesmo lugar, e isso podemos tratar, mas ela é necessária para você ter anseio, para você ter desejo, né? Porque a crise... O poder criar, o poder imaginar é também o direito de desejar e sair desse lugar de impotência. Isso que eu estou fazendo essa defesa aqui parece quase heróica, né? E em parte talvez seja um pouco, mas assim, na verdade, nos dominaram com essa ideia de que o nosso lugar é de impotência. É mentira. O que eu estou querendo dizer é assim, não. E se coloca um monte do excesso, um monte de lixo em cima de você, isso é novas formas de controle? Não, saia. Você pode distinguir o joio do trigo e saber fazer a boa curadoria, o que é relevante. A gente está sabendo quais são as grandes batalhas. O planeta, os animais, os humanos, a circulação disso, a distribuição das riquezas. E como é que a gente vai refazer o campo do trabalho e da sobrevivência da vida? Isso é muito importante. E como é que você vai ter prazer em tudo isso? Como é que você vai estar vivo? Né? Como é que não vão te adoecer, te tirar justamente o desejo, o tesão, a vontade de estar aqui? Não é zumbi. Não é pelo medo, pelo caos. Tudo isso entende? A paranoia constitutiva do humano habilmente manipulada, não, recusa isso. Recusa o medo, recusa o ódio, recusa a impotência. Não. Eu acho que eu sempre gosto de pensar nas sociedades com um zoom out, e eu acho que a grande diferença, eu acho que o que a gente está vivendo hoje é essa dor de enxergar o dentro. Porque o camponês, ele já olhava para o senhor feudal e para o rei e falava, não tem a menor condição isso aqui, entendeu? Tá muito longe. Tá muito longe. Eu sou um reles camponês, eu sou um ferreiro, eu sou uma lavadora de prato e eu trabalho para o rei. E assim, não tem como eu chegar lá. E aí, eu tinha um sufocamento total do desejo, porque a vida era viver ali na minha classe, na minha casta, no que me era dado, produzir algo e morrer. A partir do momento que a gente começa a descer um aparelho psíquico para todo mundo, uma estrutura do indivíduo e do eu para todo mundo começa a olhar para dentro e falar, mas e se? E a hora que a gente solta mas e se? Aí a gente começa a ficar muito ansioso, porque você entende que a constituição do rei, quando sai do imaginário do divino, e ele também é carne e osso, assim como eu, peraí, então, talvez eu também pudesse estar nesse mesmo lugar. E esse si vai gerando essa ansiedade do criar e do ser importante, do ser reconhecido, que aí eu tenho um apavoro, porque eu acho que a gente corre um risco de sujar essa base, que ele pode ir para esse lugar de um poder do desejar junto e do coletivo, e ele pode ir para um lugar desse
eu rei, eu empoderado, eu neoliberalista, que não preciso de ninguém, a não ser dos meus seguidores, porque, né, nesse reinado aqui também, seguidores é muito importante. Então, eu acho que estamos nesse momento de enxergar esse poder, mas o que fazer com isso? Se eu vou querer ser espelho desse outro, que eu estou querendo me igualar, eu acho que aí a gente corre esse risco de... Se perder no personagem. É o mundo do coach de hoje, né? Do empreendedorismo, dos seguidores, do ser um grande influenciador. Todo mundo agora quer ser rei. Mas isso é uma ilusão de poder, né? Porque quando você fala, tira o poder dele e traz pra você. Aí a galera fala, não, entendi, Maria, entendi. Então, o poder tá comigo, eu vou então fazer a minha vida. Ele. Aí você fala, não, amor, lembra que eu falei comum? O poder é de você é o Capitão Planeta, pela união dos nossos poderes. Vamos lá. Então, eu acho que isso é o cruel de hoje em dia, né? Porque, assim, sem dúvida, é o eu neoliberal, né? Como você colocou aqui, que vai falar, peraí, agora eu cheguei no jogo. Então, agora eu quero também ocupar Neymar, Anitta, né? É um eu que vai ocupar o píncaro da lógica hierárquica. Só que não está funcionando. Todo esse jogo, sinto dizer, né? Mas não é uma competição entre todos nós para ver quem é que vai ser o próximo bilionário. É isso que a gente está fazendo, sim. O Brasil faz muito bem, a China está fazendo muito bem, Taiwan está fazendo muito bem, e a gente tem a lista dos novos bilionários da revista Forbes. Beleza. Só que isso continua sendo insustentável. É isso que não está rolando. E vai dar trabalho a gente fazer esse luto. Mas é o luto do eu potente, do eu poderoso. Sem dúvida que antes, para voltar na lógica feudal, tem uma diferença já muito grande. A gente já conquistou muita coisa, porque o outro era o rei. E eu concedia a ele o direito de ser rei. Porque ele era o representante de Deus na Terra. Eu obedecia. E por isso que eu falei, talvez a gente carregue forças atávicas, primatas, não sei, ando lendo neurobiologia, primatologia e esse tipo de coisa. Porque como é que a gente hoje, século XXI, a gente fala mito, salvador da pátria. E a gente quer. Eu estou pedindo para você tirar meu direito civil e político e você me conduzir. Arruma essa bagunça, está uma zona isso daqui. Por favor, Pai poderoso. Exato, isso que eu ia dizer, a gente nunca prescinde do Pai. É Será que dá? Calma. Então, esse é meu ponto. Por isso que eu acho que a psicanálise é uma ferramenta incrível e necessária agora. O que é uma análise? É você prescindir do pai, à condição de receber a herança. Você não quebrar o fio da filiação, como eu chamo. Saber a sua origem, sua ancestralidade, receber isso, honrar, porque você faz... Eu não venho do nada. Eu tive essa casa que eu contei, que era uma casa privilegiada em termos simbólicos. Eu sou grata a esse pai, né? Foi difícil. Meu pai morreu muito cedo num ataque de coração, foi muito pesado para a gente, tem o trágico na vida, mas assim, a herança que eu recebi, não é nem de dinheiro, mas é uma herança, eu tenho que... Está na minha história, e cada um de nós tem a sua, mas é preciso barrar o Pai Todo-Poderoso e barrar o eu, que seria todo-poderoso, que mimetizaria esse Pai. Então, tanto um lado quanto o outro da moeda, tanto a lógica clássica, ancestral, pré-moderna, quanto a lógica moderna, elas são só dois lados da mesma moeda. Se você tinha o ego potente, transcendental, divino, ou um sangue azul, ou uma figura faraônica, um pouco mítica, e agora você tem os sujeitos humanos. Ninguém acha que Neymar é um deus ou Anitta vai ser transmutada e vai subir aos céus depois de 3 dias. Você sabe muito bem que você pode até ver o documentário, concordar, discordar, admirar, não admirar. É humana. Só que esses dois jeitos da gente ter experimentado a vida são dois lados de uma mesma moeda que não está fazendo a vida ser possível no planeta. É só isso. Então, sim, uma imaginação
que tem que lidar com o coletivo, com o comum, com o mesmo planeta, para todos os seres que habitam esse planeta, animados e inanimados.